Olá, amigos, olá, amigas. Vamos dar início a mais um encontro, a mais uma live aqui no projeto LB Convida. Vamos contar hoje com a ilustríssima presença do professor de penal, juiz lá ou aí do DF, o amigo Samerage, que daqui a pouco vai entrar e eu vou encaminhar aqui o convite para dividirmos a live. Hoje estamos iniciando aí um pouquinho mais cedo do que o habitual. Nós vamos ter que cumprir aqui também um horário. Já fica aqui um informe a vocês, né? Eu não vou ter como prender muito aqui o Summer por muito tempo, tá? Então, nossa live hoje deve aí demorar em torno de uns 40 minutos para que ele atenda aí um outro compromisso que ele tem já marcado há um bom tempo. Então, estamos aguardando aqui ele chegar. Eu vou encaminhar para ele, logo quando ele entrar aqui na live, o convite para dividirmos aqui a tela. Enquanto isso, nós vamos ganhar tempo. Eu vou adiantar um pouco, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o conteúdo, o tema da live de hoje. Ah, maravilha! Ele acaba de entrar aqui. Eu vou encaminhar o convite. Tá aqui para ele. Vamos discutir hoje sobre a nova abuso de autoridade. Vamos ver se chega aí o convite. Vamos aguardar. Isso, perfeito. Professor Samerage, uma boa noite, muito bem-vindo, muito obrigado aí por atender o convite, por E aí, professor compartilhar. Leonardo, tudo bem? Tudo ótimo, como vai? Me ouve Tudo bem bem. aqui? Ouço, vou até aumentar um pouco do volume meu aqui, mas eu te ouço muito bem, tudo bem? Tudo ótimo. Eu dizia então, um prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer é Obrigado meu. por atender o convite, tá? Vai ser uma honra ouvirmos aí os seus conhecimentos, né, sobre o tema, sobre o direito aí, direito penal, direito de um modo geral, né? Estamos ansiosos para ouvirmos aqui suas considerações sobre a nova lei de abuso de autoridade. Tá bom? Bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Estou completamente à disposição. Vamos ganhar tempo? Vamos. Professor Sam Arage, conhecido de todos, juiz de direito, lá ou aí no DF, do TJDFT, brilhante professor de penal, está aí à frente do CPIURES, né? E aí, para minha honra, eu integro o corpo docente aí do curso, um motivo de muita honra e orgulho. Já tivemos aqui, né, a Lorena, o Fábio Roque, o Salim, e aí estamos contando aí contigo. Vamos falar sobre a nova lei de abuso de autoridade, que é alvo aí do seu livro, né, de sua publicação, excelente, por sinal, recomendo aí a todos. Professor Samer, autor de várias obras, não só jurídicas, não só sobre o tema. Eu tenho aqui um livro que eu sempre recomendo, dos 23 pontos da sentença penal, e obras escritos também não jurídicos, né? Crônicas, poesias. Fica aí a dica sobre o livro Pense Nisso, sem crônicas reflexivas, uma ótima pedida para esse período aí, né? De pandemia, de um pouco de reclusão, né? Um pouco difícil de manter o foco, né? Para refletirmos sobre outros temas não ligados ao direito. Bom, não quero me alongar, eu dizia aqui no início que a gente tem um limite de horário, já vamos direto aí ao ponto. Vamos falar um pouquinho sobre a lei. Eu queria, professor, por favor, que você falasse aí um pouquinho sobre o contexto de criação da lei, né? Porque, inicialmente, o que ocorreu foi um encaminhamento ao Congresso
daquele projeto, aquela proposta que ficou conhecida como 10 medidas contra a corrupção, que partiu lá, né, do MPF, né, Associação de Procuradores, e isso no Congresso acabou tendo um outro desenrolar, né? Houve aí um desvirtuamento, e aí o jogo, como se fala, né? O jogo virou um pouco, e isso deu ensejo a esta lei, a Lei 13.869. Pelo contexto que eu queria ouvir você falar um pouquinho aqui, por esse contexto, a gente pode enxergar a lei como algum tipo de retaliação de políticos à atuação aí de magistrados, de membros do MP, principalmente que ocorreu lá na Lava Jato, é por aí uma visão política distorcida, crítica e equivocada? Bom, se é, se foi uma revanche ou uma vingança, eu não sei. E se pretendiam fazer o mal, também não sei. Sei o Uhum. que fizeram e fizeram muito bem. Eu Aham. sou um dos entusiastas da nova lei de abuso de autoridade. Uhum. Quando o PL 7596 foi a sanção do presidente da República, a maioria esmagadora da magistratura, do Ministério Público e da polícia, tanto federal quanto civil, mostrou-se. Se você quiser colocar o tema e fixar um comentário, nova lei de abuso de Ah, autoridade, para tá que as ok. pessoas Sim, sim. saibam, é mais fácil. Ah, Se manifestaram contrariamente. Então, manifestaram o seu desapreço pelo projeto sim. de lei. Houve um esforço da opinião pública no sentido de afirmar que a lei era uma lei que, em verdade, atingia a magistratura, o Ministério Público e as funções da polícia como um todo, no seu âmago, na função institucional, no exercício da jurisdição, na persecução penal, e que a lei, na verdade, significaria um retrocesso no combate à corrupção. Aham. Eu li a crítica por alto, mas disse que antes de firmar a convicção, eu leria a criticada. Então, antes de ler a crítica, eu li o criticado, que era o projeto de lei, quando foi a sanção. Aham. E tendo lido integralmente o PL 7596, me convenci de que a lei não trazia dispositivo algum violador da Constituição. Pelo Uhum. contrário, o que nós temos é um avanço. Uhum. Uhum. A antiga lei de abuso de autoridade era aberta, ineficaz, inaplicada. Uhum. Uhum. A nova lei traz tipos certos, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, e consagra que a sua intenção não era, não tinha a intenção de tratar daquilo que é função institucional. Então, a lei deixa claro que não há crime de hermenêutica, que se houver divergência de interpretação, não há que se falar em abuso de autoridade. A lei deixa claro que para existir abuso de autoridade é preciso uma conduta dolosa e um especial fim de agir, de maneira que o sujeito deve praticar a conduta com a finalidade de. Qual é a finalidade? De beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, prejudicar alguém, enfim, interesses que a lei condena. Então alguém dirá assim, para termos uma noção geral: Sim. mas por vezes, quando o juiz manda prender alguém, o que se tem em verdade é a decisão do juiz Uhum. dirigida a prejudicar alguém. Não, a decisão do juiz não tem por finalidade prejudicar alguém. Certamente alguém é prejudicado quando preso. Mas a intenção do juiz, quando decreta uma prisão preventiva, é fazer cessar a escalada criminosa. É Uhum. fazer, garantir a aplicação da lei penal. E, portanto, o juiz deve atuar, e assim faz,
buscando o interesse público primário, o cumprimento da Constituição. A causa da atuação do juiz é essa. A consequência pode ser sim. Alguém é prejudicado em razão disso. Mas não é o que motivou. O que a lei veda é a atuação que busca a autopromoção, é a atuação que busca o interesse privado. Então, em verdade, eu digo isso na parte inaugural do meu livro, pouco importa se o pai e a mãe, o Senado e a Câmara, coabitaram e deram luz a alguém. E que essa coabitação tenha sido por motivos escusos. Importa que a criança nasceu. Está no Tem mundo. direito de viver e deve ser respeitado. Toda lei goza de presunção de constitucionalidade. Em regra, é isso. E, portanto, não é diferente com essa norma. Verdade. E aí, assim, logo a primeira impressão, né, que foi divulgada, até pela mídia, né, órgãos da imprensa, é que a lei iria, por ser uma retaliação, segundo alguns, né, iria inibir a atuação de juízes, de membros do MP. Isso poderia aqui dar margem a decisões, digamos, mais frouxas, né? Não tão firmes, com receio aí de uma responsabilidade penal. Eu concordo com o que você falou aqui, eu discordo da ideia, mas o certo é, logo no início da vigência da lei, muitos juízes ou não decretavam prisões, né, ou concediam liberdades, fundamentando um teor ou um temor, né, pelo teor da lei. Claro que não vamos entrar em nomes, mas são casos que ficaram bem conhecidos, divulgados, enfim. Mas sua impressão, até, e aí como juiz também, o que você vê ao seu redor, colegas, a lei na prática, de fato, gerou esse tipo de efeito de inibir a atuação? Isso foi isolado, isso foi inicial? Bom, Saúde. vamos lá. A verdade, amém. A verdade é uma só. Eu dizia isso quando o projeto de lei foi aprovado e fui uma das poucas vozes na magistratura. E com respeito a todas as opiniões de sentido diverso, cada um tem o direito de pensar Claro. e enfrentar a convicção no sentido que quiser. Mas eu disse, não muda em nada o combate à corrupção. Nada. E não mudou em nada. Passados aí, a lei entrou em vigor em janeiro, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, combate à corrupção não é mais severo, nem menos severo do que era, em razão da nova lei de abuso de autoridade. Então, essa tese, que evidentemente tem apelo popular, mostrou-se fantasiosa. Então, não encontrou eco na realidade, apesar de muitos dos seus defensores acreditarem na tese. Mas eu estou dizendo que a tese não encontrou eco na realidade. Você encontrará no início da lei, e pior do que isso, antes da entrada em vigor da lei, decisões judiciais que deixaram, decisões judiciais em que deixaram de prender alguém sob o fundamento de que temiam incorrer em crime de abuso de autoridade. Primeiro, você começa a não aplicar o Código de Processo Penal sob fundamento de que teme ser responsabilizado por uma lei que ainda não entrou em vigor, tem-se uma demonstração clara de que ou a decisão está sendo utilizada como forma de protesto, o protesto em cima do direito das partes, inclusive do direito do Estado, do ius puniente, ou que você desconhece o direito penal e o direito como um todo, porque uma lei não pode produzir efeitos antes de entrar em vigor. E a lei penal não retroage,
salvo para beneficiar o réu. Só aí, já Aham. toda a discussão antes de entrar em vigor perde razão de ser. Depois de entrar em vigor, faltou ler. Porque o que diz a lei? Diz assim, para cometer crime, ele tem que praticar a conduta dolosamente e tem que agir com o especial fim de agir. Cadê o especial fim de agir? Então, É. assim, não há razão para esse tipo de comportamento, na minha opinião. Sim. E aí eu queria pegar o gancho, emendar uma pergunta exatamente sobre isso, né? É o teor lá do artigo 1º, parágrafo 1º da lei, né? Que finalismo, me conserte se eu estiver errado, não é minha área propriamente, mas emprega aí o termo dolo específico, não é isso? Bom, e aí com atualizações, né, que temos aí do termo. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse tal do dolo específico, né? Queria configurar a prática de um crime, quando é que ele se verifica, como se detectar na prática, até dando exemplos, Vamos para lá. a gente quebrar um pouquinho aqui mitos, lendas urbanas, né? Ah, se decretou uma decisão X, Y, pratica crime. Não é por aí, não é isso? A expressão dolo específico, ela é muito utilizada e recebe crítica de grande Sim, parte da doutrina. Qual é a razão da crítica da expressão? Só para é, situar o ouvinte. sim, O professor Nelson Gria diz assim: eu não posso dizer dolo específico, porque todo dolo é específico. Quando o sujeito uhum, mata alguém, o dolo dele é para matar uhum, alguém, uma uhum, pessoa humana com vida. Então, o dolo é, dele é específico. Quando eu digo dolo específico, seria específico do específico, o que seria o contrassenso. Por isso aham, a crítica. aham, Mas a expressão é muitíssimo utilizada pela jurisprudência, e o que se sim, tem aqui é um especial fim de agir, o que anima o agente a praticar aquela conduta. Quando a lei fala beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, prejudicar a outro, o que ela está dizendo é: há crime de abuso de autoridade quando o sujeito pratica qualquer das condutas descritas na parte especial. A lei é muitíssimo organizada, então ela traz a uhum, parte especial dos crimes e das penas. Quando o sujeito pratica qualquer das condutas ali descritas uhum, com um fim que viola o interesse público. Então, em uhum, verdade, por exemplo, vamos a exemplos, né? Quando você uhum, imagina que em uma eleição, você sabe, o Supremo Tribunal Federal restringiu os casos de foro por prerrogativa de função. Mas imaginemos a situação de um governador de estado que tenha renunciado para poder concorrer ao Senado Federal antes do pleito. Então, esse governador não tem mais foro por prerrogativa de função, uhum, em nenhuma hipótese. Ainda mais agora que o Supremo restringiu. uhum, De maneira que, o que acontece? Esse governador esse candidato, em uma eleição concorridíssima, ocupa o primeiro lugar na campanha para o Senado Federal, segundo as pesquisas. Um juiz de primeira instância determina busca e apreensão e prisão preventiva do candidato 40 dias antes da eleição, uhum, sob o fundamento de que 4 anos antes, na última eleição, ele praticou crimes eleitorais. Então, digamos que foi a justiça uhum, eleitoral. Crimes eleitorais. Ponto. Cabe prisão preventiva de crime que ocorreu há 4 anos, se não há notícia de reiteração da prática criminosa? uhum, Não, não cabe. Essa decisão, na verdade, ela é tomada, e qual é o efeito dela? A partir do momento em que o candidato é preso, ainda que por um dia, uhum, há, em meio à população, ele perde expressivo apoio.
Então, ele que era o primeiro lugar, vai ter voto, mas Uhum. ele passa a ocupar o quarto lugar. Uhum. Nesse caso, quem definiu a eleição? Foi o Poder Judiciário. E Uhum. aí eu Uhum. pergunto, o Poder Judiciário pode definir quem serão os membros de outro poder? Não, não Uhum. pode. Uhum. Então, quando você decreta uma prisão em desconformidade à expressa previsão legal, tem-se aqui potencialmente um delito de abuso de autoridade. Mas como que eu verifico nesse caso? Ele pretendeu prejudicar aquele candidato. Ou ele pretendeu, por exemplo, beneficiar o segundo lugar. E aí você percebe, o terceiro lugar, se a eleição for para 2 vagas no Senado, enfim, você percebe a possibilidade de um delito de abuso de autoridade. Há diversas passagens. Então, para mim, fica clara a existência quando a decisão é manifestamente Uhum. ilegal, Uhum. como diz a norma, é o princípio da legalidade, da tipicidade, taxatividade. Delimitado. Perfeito. Perfeito. Você mencionou também, há alguns minutos, chegou a fazer referência sobre o chamado crime de hermenêutica, né? Para quem está aí nos acompanhando, não conhece de perto a lei, não conhece o termo, se você puder falar um pouquinho mais, o que é o crime de Não, hermenêutica? Se ele vem tipificado na lei, e aí, de acordo lá com o artigo 1º, parágrafo 2º, enfim. não, na verdade, a ideia do crime de hermenêutica é você punir alguém pela interpretação que ele adota da norma. Isso não Aham, seria possível. A lei diz, olha, quando houver divergência de interpretação, não há crime de abuso de autoridade. Então, aham, a lei não traz a previsão e traz a garantia de que não há. Agora, aham, quando não há, é preciso que o operador do direito tenha consciência de que a liberdade é direito fundamental e que, portanto, uhum, uhum, cercear a liberdade de alguém é medida excepcional e só deve ser decretada a privação quando manifestamente necessária essa uhum, decretação. Veja uhum, você o seguinte, e eu trago uma hipótese. Imagine você que isso foi um caso que eu tive com o delegado, mas é anterior à uhum, lei, enfim, mas suponhamos que ocorresse hoje. O sujeito é preso pela polícia militar porque há um mandado de prisão em aberto. Numa blitz, verificam que há um mandado de prisão em aberto, claro, a polícia militar efetua a prisão. Dá cumprimento ao mandado, o delegado comunica o juiz. Tá? Qual é o motivo da prisão? O autor, o preso, é preso em razão de ser depositário infiel. Bom, depositário infiel foi decretada a sua prisão. uhum, Neste caso, a decisão judicial foi prolatada antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal ter decidido que, com o Pacto de San José da Costa Rica, não é possível mais a uhum, decretação da prisão do depositário infiel. Tudo bem. Então já não pode. Isso já está decidido. Já é manifestamente ilegal essa prisão. uhum, Alguém impetra um habeas corpus. uhum, O relator nega. Esta decisão é manifestamente ilegal. Há crime? Depende. Tem que ver o que motivou o ato do desembargador, por exemplo. Mas uhum, pode haver crime. uhum. Perfeito, perfeito. Bom, em relação, já caminhando aqui para o fim, né? A gente tem aí um limite de horário. Eu Tranquilo. queria te ouvir em relação às penas que vêm na lei. De um modo geral, vendo os tipos penais, vamos verificar que as penas giram em torno ou de 6 meses a 2 anos, ou de 1 a 4 anos, né? O que vai permitir aí benefícios, né, transação, suspensão condicional, tanto o processo, em alguns casos, da pena. Se enxerga aqui que são penas razoáveis, proporcionais, adequadas,
ou ficam aquém, né, deixam a desejar, não atendem aqui uma resposta mais efetiva do Estado? Vamos lá. Todas as penas da lei de abuso de autoridade, com exceção do crime relacionado à lei de interceptação telefônica, Uhum. todas, com exceção dessa, ou são delitos de menor potencial ofensivo ou de médio potencial ofensivo. Então, você sabe, ou cabe transação penal ou suspensão condicional do processo. Há um temor de perda do cargo, porque a lei diz que se o sujeito for reincidente específico em delito de abuso de autoridade, ele pode perder o cargo. E eu digo que é mais fácil ele perder o cargo na esfera administrativa do que em decorrência de sentença penal condenatória por delito de abuso de autoridade. Por quê? Até porque, desculpe interromper, Fique à vontade. aí a gente volta lá à discussão, nós temos que ter o especial fim de agir, e mesmo se houver, existem benefícios, não é isso? E mesmo se não couber algum tipo de benefício, para perder o cargo tem que ser reincidente específico no crime. Não é isso? Então é um filtro enorme. Não, vamos para a realidade. Suponhamos que o sujeito pratique um crime de abuso de autoridade. Pratique. Ponto. Praticou. Pela primeira vez, caberá suspensão condicional do processo. Então, não há reconhecimento da responsabilidade penal. Aí ele pratica um segundo crime de abuso de autoridade. Agora sim, ele vai ser processado, vai ser condenado. Até esse processo transitar em julgado, 10 anos. Porque ele é um sujeito que vai recorrer, vai opor embargo, vai levar o processo até o último ponto que ele conseguiu. 10 anos depois, transita em julgado. Se ele tiver cometido um crime por dia, nesses 10 anos, ele não é reincidente específico, ele não pode perder o cargo pelo abuso de autoridade. Um por dia. Então, 3.600 crimes de abuso de autoridade, ele ainda não poderia perder o cargo. Aí você vai me dizer, não, tudo bem, 10 anos depois transitou em julgado, no dia seguinte ele cometeu um crime de abuso de autoridade. Ele é reincidente específico? É. Mas agora ele precisará ser processado por esse novo crime. É preciso que o juiz decrete a perda do cargo, e a lei diz expressamente que isso não é, e que esse não é efeito automático da condenação, e, portanto, é preciso que haja uma fundamentação idônea para isso, que o juiz decrete a perda do cargo. E aí, para produzir efeitos, dirá o Supremo Tribunal Federal, é preciso que transite em julgado a condenação. Então, vai transitar em julgado depois de 10 anos. Então, 20 anos, mais ou menos, para um contumaz violador da lei de abuso de autoridade perder o cargo em razão dessa decisão. Ele vai perder o cargo na esfera administrativa. Verdade. Em relação aqui aos tipos penais em si, né? Você enxerga algum tipo penal problemático, polêmico, com má Nenhum. técnica? Nenhum. E aí eu vou especificamente a um tipo penal que a gente já chegou a falar e que toca muito a atuação do juiz, que é lá o artigo 9º, né? Eu vou ler rapidamente aqui, para Fique à quem vontade. estiver acompanhando, né, entender. O caput do artigo fala que é crime decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Para que fique bem claro, não está em aberto, está bem delimitado, na prática, fácil de identificar? Existe essa discussão, o que seria manifesta? Manifesta. E aí, quando há uma discussão, a gente poderia dizer, não, deve ser adotada uma interpretação restritiva. O professor Nelson Hungria, que tem grande influência sobre a maneira como pensa o direito penal, diz Uhum. que essa história de interpretação restritiva não existe. Você tem que adotar a interpretação correta, ele diz. Se for a restritiva, então tudo bem. Mas se for a Uhum. extensiva, não há problema. Neste caso, o que é manifestamente em desconformidade com a hipótese legal é o indubitável. É o que já restou pacífico. Por exemplo, Uhum. não cabe prisão preventiva para alguém delatar. Então, a prisão preventiva para delatar
é uma hipótese manifestamente em Aham. desconformidade. De maneira que esta situação se amoldaria, se houver o especial fim de agir, a um delito de abuso de autoridade. Verdade. Para concluir aqui, última perguntinha jurídica. Vamos ver se o tempo permite aí explorar um pouquinho mais aí seu Fique à vontade. conhecimento fora do direito, vamos ver. Mas a gente dá aula em curso preparatória, né? E o aluno sempre fica preocupado porque cai em prova com alguns termos que são estranhos, diferentes, inusitados, né? E aí eu queria fazer menção aqui a um termo em inglês, é o perp walk, né? Que seria, em bom português, tradução livre, seria o desfile do preso. Que é o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se permite que a mídia, a imprensa, né, filme o desfile, né, o caminhar, o deslocamento do preso, né, do local em que está preso até o fórum, a sede do juízo, o vai e volta, né? E aí sempre a imagem que a gente vê aí em filme, em série, né, algemado, lá nos Estados Unidos a roupa laranja, não é isso? E isso é muito divulgado na mídia, né? Aqui no país, e aí eu me atenho tanto à Lei 13.869, como também ao pacote anticrime, né? Eu queria aqui só mencionar o artigo 13, inciso 1 da lei, que fala que é crime constranger o preso, o detento, mediante violência, grave ameaça, ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. E pelo pacote anticrime, o artigo 3º F, destina um cuidado especial por parte do juiz para evitar a exibição, né, pública, a exploração da imagem, né, do preso aí à imprensa. Então, a minha pergunta aqui pontual uma conduta como essa, que lá fora existe, aqui pode ser tipificada como crime, e além disso, o teor da lei impede entrevista em programa policial, exibição de imagem do preso em programa também policial, né? Impede exibição de foto, aquele, né, o cartaz procura-se, né? Existe algum tipo de limitação? Bom, eu gosto muito dos Estados Unidos, mas acho que a gente não precisa copiar tudo que acontece lá. Nós podemos ser melhores em alguns pontos. Um Sim, deles sim, é esse. A sim. pena é de privação da liberdade. Não é pena de execração pública. O que se percebe é que houve um abuso da exposição do preso como forma de autopromoção. E Uhum, isso uhum, fica muito claro quando você percebe que delegados de polícia e também policiais militares, antes de chegar à delegacia, ou o delegado de polícia com preso na delegacia, acionam a imprensa, uhum, ou acionavam a imprensa, para que ela comparecesse lá e uhum, filmasse, e tirasse foto, e expusesse o sujeito. Então, a, alguém poderia dizer, não, mas ele faz isso para fins de informar a população e tal. O problema é que 6 meses depois, ou um ano depois, esse mesmo delegado é candidato a deputado estadual, a deputado federal, a prefeito. E você percebe que, na verdade, ele não era para fins de interesse público, era para beneficiar a si mesmo. E ele uhum. fez da dignidade do preso degrau para que ele pudesse subir no meio público. E isso é inadmissível. Quando há exposição do preso de forma violenta ou com grave ameaça, ou reduzindo sua capacidade de resistência a uma situação de execração pública,
Uhum. Me parece que pode ficar delineado um crime de abuso de autoridade nos termos do artigo 13. Aí precisa ver a situação em qual dos incisos. Mas, Uhum. Uhum. sim. Perfeito. Perfeito. Bom, então, já caminhando aí para o fim, né? Queria perguntar em relação ao nosso querido CPIURES, como é que estamos no período de pandemia? O curso segue aí regularmente, aulas. Gravei aula hoje, já enviei a minha. Dá um recado aí, fala um pouquinho aí como é que estamos nesse período aí tão delicado, né? Acho que nós tivemos a sorte de sermos um curso online. E Uhum. acho que uma enorme capacidade de adaptação e de compreensão do aluno também. Uhum. Uhum. Continuamos gravando as aulas e de casa. Uhum. Então, os professores criaram estúdios em casa, estúdios adaptados, Sim, evidentemente, sim. mas para que eles pudessem continuar. As aulas eram enviadas pela internet, a edição fazia a edição da aula, colocava na plataforma, a equipe do CPU está trabalhando de casa. E aí a gente conseguiu manter as aulas em dia, porque a gente entendeu que esse momento era um momento em que o aluno deveria estudar e queria estudar. Sim, Então a sim. gente se esforçou nesse sentido e o ritmo do curso continuou exatamente o mesmo. Maravilha. Para a gente concluir em um minuto, e aí te liberar, eu queria marcar depois, com o tempo aí, né, uma live só para a gente falar da sua produção literária. Eu vim acompanhando aí suas lives, suas dicas, sair um pouquinho Vamos, aqui do claro, direito, né? Será um é um prazer. Mas prazer. em um minutinho aqui, dica literária, saindo do direito, você poderia dar umas duas dicas de romances, livros de contos, crônicas, Bom, poesias? há dois autores que é preciso ler tudo deles antes de ler os outros autores. É uma brincadeira. Mas dois autores que eu sou muito impressionado com eles. Um é Shakespeare, o outro é Machado de Assis. Então, eu já devo Sim. ter lido umas 6, 7 obras de cada um deles por completo. Uhum. Eu sugiro qualquer uma delas. Você vai, acho que Dom Casmurro, de Machado de Assis, é uma ótima, Esaú Jacó, O Alienista, É, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Shakespeare pode ser Otelo, Hamlet, Romeu e Julieta, a Comédia dos Erros, a Tempestade, enfim, basicamente qualquer uma dessas obras ótimas, ótimas dicas, maravilhosas. ótimas dicas. Professor, muitíssimo obrigado, viu, pelos conhecimentos que foram aqui passados, de uma forma tão clara, didática, tranquila. Foi muito bom aqui ouvi-lo. É importante a gente quebrar um pouco aí mitos, né, em relação à lei. É uma lei que já está em vigência, está sendo aplicada e que, portanto, eu concordo quando você fala que está no mundo, temos que construí-la para saber aplicá-la corretamente. Então, foi muitíssimo importante, foi um encontro muito enriquecedor nesse sentido. Obrigado aqui por participar, né? Obrigado aí por confiar também aqui no meu trabalho, no projeto, né? Eu que E agradeço. atender aí também a todos que queriam ouvi-lo aqui hoje. Muito obrigado, Muito hein? obrigado, professor Leonardo. Um grande abraço. Valeu. A obra é maravilhosa, eu disse que eu estudei por ela para Obrigado, magistratura. obrigado. Muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição. Um grande abraço, viu? Muito obrigado a Obrigado. todos. Obrigado. Até a próxima, hein? Obrigado a todos que acompanharam. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.